Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus conduza este nosso encontro. Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender, a compreender que tudo é dom. Tudo é graça de Deus. Que Ele possa mover a nossa vontade a tornar-se uníssona com a vontade dele. Que nós possamos todos os dias buscar as coisas do alto, as coisas do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, no princípio, agora e sempre. Amém. De maneira oficial, né? A gente dá as boas-vindas para a Anne. A Anne é minha prima. Então, seja bem-vinda, Anne, ao nosso grupo. Depois, Anne, eu vou te passando as... Obrigada, Vi. Depois eu vou te passando as outras aulas. É que elas são um pouco compridas, mas aí a gente vai conversando. Aí você vai acompanhando até chegar aqui. Mas eu vou te passando, tá bom? É bastante coisa. Mas vamos lá. Caiu. Ó. Tá meio esquisito. Ah, é a internet. Nós estamos, então, no artigo 6º. Certo? Nós vimos o artigo 5º e agora começaremos o artigo 6º. O artigo 6º, então, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o artigo 6º. Vamos lá. O artigo 6º, então, ele nos propõe... A gata ficar no meio do meu estudo aqui é meio impossível. O artigo 6º nos propõe, então, a crer que Jesus Cristo, depois de consumar todo o seu mistério da nossa redenção aqui, ele sobe aos céus enquanto homem, com corpo e alma, e também enquanto Deus, né? Sobe aos céus enquanto homem e enquanto Deus, de lá do céu, ele nunca se ausentou de lá. A divindade nunca se ausentou. Mas enquanto Deus, enquanto homem, ele sobe também, de corpo e alma. Então, eu digo isso porque eu já ouvi até de padres, né, dizer que Jesus subiu aos céus como Deus apenas. E não é esta fé que a igreja professa, né? Jesus sobe aos céus como homem e como Deus. E como homem, ele sobe de corpo e alma. Tudo bem? Então ele sobe por sua própria vontade. Não há nada que o faz subir. Ele sobe por própria vontade. Tal como foi Elias, que subiu em um carro de fogo. Jesus não. Por sua própria vontade, ele sobe. Certo? Uma coisa muito importante, né? Quando Jesus sobe aos céus, ele não sobe apenas por seu poder de Deus, por seu poder onipotente de Deus. Ele não sobe apenas porque ele é Deus. Ele sobe, como eu falei, como homem. A natureza em Jesus... Uma pergunta aqui, né? Vamos lembrar algumas coisas para nós não nos perdermos. Diferente da Santíssima Trindade,
o dogma da Santíssima Trindade, então, são uma natureza, a divina, e 3 pessoas, correto? A encarnação é diferente. O mistério da encarnação é diferente. O mistério da encarnação, então, são 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo bem? 2 naturezas, a natureza humana e a divina, que não se fundem, mesmo sendo uma união substancial, elas não se fundem porque é uma união hipostática, onde 2 naturezas e uma só pessoa, a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, então, na ascensão, ele sobe aos céus, não apenas pela sua onipotência divina, mas pela sua natureza como homem. Seria impossível a natureza subir somente pela natureza em si. A nossa natureza de homens não pode subir aos céus por sua própria força. Agora, a natureza de Jesus sobe aos céus, porque a natureza humana de Jesus, na natureza humana dele, estava unida à natureza divina. Agora, uma coisa da aula passada. Como que a natureza humana de Jesus consegue que o seu corpo obedeça à sua alma? Como o seu corpo está inteiramente ligado à sua alma? Lembram da aula passada, então, que nós falávamos de Jesus como no seu corpo glorioso? Existem 4 atributos do corpo glorioso: a impassibilidade, a agilidade, a sutileza e a luminosidade. E na sutileza, o corpo de Jesus é um corpo sutil. E o que significa que o corpo de Jesus é um corpo sutil? É um corpo que está sujeito à alma. O corpo glorioso é um corpo sujeito à alma. Então, aquilo que a alma disser, aquilo que a alma mandar, acontece no corpo de Jesus. Então, ele sobe aos céus, porque no seu corpo humano, na sua alma humana, estava ligada à segunda pessoa. Mas ele sobe de corpo e alma, como homem e como Deus. Os 4 atributos. Não se preocupem, às vezes, de se perder um pouco nos 4 atributos do corpo glorioso, que nós voltaremos a tratar deles um pouco mais para frente. Certo? Gente, só um minutinho que a Jéssica chegou da academia e ela esqueceu de levar a chave. Deixa eu abrir a porta para ela, que ela tá trancada ali fora. Tem que deixar ela lá fora mais um tempinho, Vinícius. O Guilherme. Manda ela pular o muro. Não, ela é... Ô, Gui! E aí, Ana? Oi, Gui! Tudo bom? Cadê a Nenê? Vem você! Saiu com o Léo. A hora que ela chegar, vou mostrar ela aqui. Beleza. Você tá bem? Tô sim. Graças a Deus. Então tá bom.
Então tá bom. Agora a Jéssica pega a gata e leva ela pra lá. Ela tá me atrapalhando. Tá louco, Jéssica. Olha, só você mesmo pra atrapalhar, viu, Jéssica? Tá louco. Nossa, gente, boa noite também, viu? Boa noite. Ó, voltando então. Jesus sobe aos céus, né? Nós vamos tratar bem ainda. Primeira parte do artigo é essa: subiu aos céus. Então, o que nós devemos entender é que ele sobe aos céus de corpo e alma. Agora, a parte que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui é interessante nós entrarmos em alguns conceitos de filosofia. O estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é uma figura de linguagem. Por quê? Deus não tem corpo. Deus não é corpóreo. Deus, ele é espírito puro. Não tem corpo. Então, não tem como Jesus, então, está sentado à direita de Deus Pai. À direita de... Não existe aqui direita, esquerda, do lado, na frente. Não existe, porque Deus não tem corpo. Deus, ele é espírito puro. Nós dizemos, né, que Jesus está sentado à direita, referência a uma linguagem simbólica. Por quê? Porque quando a gente fala, né, fulano de tal é o meu braço direito, né? Fulano de tal, em tal lugar, é o meu braço direito. Então, quer dizer que nós damos um lugar de honra, um lugar de destaque para aquela pessoa. Então, quando nós dizemos que Jesus está sentado à direita do Pai, nós estamos dizendo que Cristo está à direita para exprimir, para significar a glória que ele, enquanto homem, recebe de Deus. É por isso, então, que Jesus está sentado à direita, para nos revelar que a glória que ele recebe enquanto homem, porque em tudo ele fez a santíssima vontade de Deus. Lembrem de umas aulas passadas, de umas difíceis aulas passadas, que Jesus tem duas vontades, e não apenas uma. A vontade divina e a vontade humana. E em tudo ele fez a santíssima vontade de Deus. O estar sentado aqui não quer dizer uma postura de corpo. Não quer dizer apenas uma postura de corpo. O estar sentado aqui significa que Cristo é rei. O estar sentado mostra o poder régio de Jesus, a realeza de nosso Senhor. Por isso está sentado à direita de Deus Pai. Então, é uma linguagem simbólica de que ele está sentado em um sentido de que ele recebe a maior honra enquanto homem, e sentado no quesito de poder régio, no quesito de poder de rei. Por isso que ele está sentado. Um adendo aqui, né? Um parênteses para a gente abrir aqui. A questão, os escolásticos, né? Toda a filosofia de Tomás de Aquino, eles vão levantar a questão de Cristo subir aos céus. Se era conveniente Jesus subir ou não aos céus. Por quê?
Porque em Deus não há movimento. Uai, Vinícius, como assim? Deus não se move. Esse é um dos pontos, assim, ó, básicos da doutrina tomista. Nós vamos entrar quando... Lá no primeiro artigo que eu falava mais da questão de Deus Pai e da criação do mundo, nós não falamos da pessoa de Deus. O que é Deus? Isso nós vamos deixar para um outro momento. Que aí nós vamos ver que Deus não se move. Mas aqui um adendo, né? Deus não se move. Por que Deus não se move? Deus é o motor imóvel. Ele move todas as coisas sem ser movido por nada. Mover-se significa melhoria. Em que sentido? Eu me movo na cadeira, talvez para ajeitar o meu corpo. Eu me movo até a geladeira para beber água, para pegar um refrigerante. Eu me movo até o meu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu gosto, eu tenho prazer. Eu me movo até o cinema porque eu quero assistir um filme. Eu me movo até o chuveiro porque eu preciso tomar banho. Em Deus não há movimento, porque mover-se significa que nós queremos algum tipo de melhoria para o nosso estado atual. E Deus é perfeito. Não há melhoria em Deus. Então, em Deus não há movimento algum. Então, como Deus se move num ato de subir? Jesus subiu mesmo como homem. Como homem e como Deus, na sua humildade. Mas Deus jamais deixou os céus, porque Deus é um só. Agora, como homem, ele sobe, munido do poder divino, mas sobe como homem e como Deus, apesar de Deus nunca ter deixado os céus. Fechando parênteses do movimento em Deus. Pode parecer um pouco difícil a questão do movimento, mas quando a gente entrar em Deus, eu garanto, vai ficar mais difícil. Mas nós precisamos... Eu adoro a sua sinceridade, Vi. Eu adoro. Ai, professor abençoado. Quando a gente entrar na figura de Deus, vai ficar um pouco mais difícil. Mas não é nesse curso ainda. Não está nos 12 artigos do Credo. Quem está com a Sagrada Escritura aí, nós vamos abrir ela lá nos Atos dos Apóstolos. Quem não está, não tem problema. Eu vou ler aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Tá bom? Vou ler o trecho que fala da subida de Jesus. Tá? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 1 ao 11. Na primeira parte, querido Teófilo... talvez alguns já saibam, outros não. Então, assim, quem a igreja diz que escreveu os Atos dos Apóstolos? A igreja diz que quem escreveu os Atos dos Apóstolos é Lucas. São Lucas quem escreve os Atos dos Apóstolos. E aqui, quando ele diz aqui, querido Teófilo, nós não sabemos quem é Teófilo, mas pelo nome, Teófilo é amigo de Deus, tá? Teo, Deus, filo aqui de filia, amigo, tá bom? Então, querido Teófilo, querido amigo de Deus, ele escreve para nós os Atos dos Apóstolos. Na primeira parte, querido Teófilo, contei tudo o que Jesus fez e ensinou desde o princípio, até que depois de dar instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, foi levado ao céu. Apresentara-se vivo a eles,
depois de padecer durante 40 dias com muitas provas, mostrando-se e falando do reino de Deus. Comendo com eles, recomendou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem o prometido pelo Pai, o que ouvistes de mim. João batizou com água, vós em breve sereis batizados com o Espírito Santo. Estando, pois, reunidos, lhe perguntavam: Senhor, é agora que vais restaurar a soberania de Israel? Respondeu-lhes: Não cabe a vós saber os tempos e circunstâncias que o Pai fixou com sua exclusiva autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Dito isso, em sua presença se elevou, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Continuavam com os olhos fixos no céu enquanto ele partia. Quando duas personagens vestidas de branco se apresentaram e lhes disseram: Homens da Galileia, que fazeis aí olhando o céu? Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá como o vistes partir para o céu. Então este é o início dos Atos dos Apóstolos e o relato da subida de Jesus, da ascensão de nosso Senhor. Vamos trabalhar um pouco a questão da ascensão. Esta linguagem, este texto que Jesus sobe aos céus é uma linguagem simbólica. É uma linguagem simbólica do cosmos. Que ele subiu aos céus e foi encoberto pelas nuvens. Aqui está uma dupla dificuldade para entendermos a teologia pura. Está uma dupla dificuldade aqui. A primeira dificuldade: Deus não está em lugar algum. E a outra é que Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. Então aqui uma dupla dificuldade. Deus não está em lugar algum. Por quê? Porque em Deus, Deus que é espírito puro, Deus não é limitado pelo espaço. Espaço e tempo não limitam Deus. Deus não está sujeito ao espaço nem ao tempo. Quem o está somos nós. Deus não. Por isso, Deus não está em lugar algum. Porque ele não está limitado a um espaço. Se nós dissermos que Deus está em determinado lugar é um espaço. Deus não está em lugar algum, porque ele não está sujeito ao espaço. Só que também Deus está em todos os lugares. Vinícius, você deve estar de sacanagem com a gente, falando Deus não está em lugar algum, porque ele não está limitado ao espaço, mas ele está em todos os lugares. Por quê? Não está em lugar algum, beleza, Vinícius. Você explicou, né? Deus não está sujeito ao espaço. Mas é outra questão. Deus está em todos os lugares. O corpo de Jesus é um corpo, por mais que seja um corpo glorioso,
Mas o corpo de Jesus demanda espaço. Olha, aqueles que prestaram bastante atenção, né, na nossa aula passada, poderia questionar-me na questão dos atributos de um corpo glorioso. Fala, Vinícius, mas você nos disse que o corpo glorioso é um corpo ágil, que não está sujeito ao tempo. Jesus anda sobre as águas, não está sujeito ao tempo. E é verdade. Um corpo glorioso não está sujeito ao tempo. Ele pode mover-se livremente. Só que os apóstolos veem Jesus. Os apóstolos ouvem Jesus. Os apóstolos tocam em Jesus. No entanto, Jesus fala para Tomé, vem cá, moção, e coloca o teu dedo aqui, ó. Então, por mais que sim, seja um corpo glorioso, é um corpo que demanda espaço. Então, ele está em todos os lugares. Porque Jesus, o corpo de Jesus é um corpo ágil. Certo? Então, assim, ó, voltando para o relato dos Atos, né? Jesus sobe aos céus. Jesus subiu. Subiu para onde? Para o céu. Não é verdade? Agora, uma pergunta. O céu, ele é um espaço geográfico ou ele é um estado? O céu é um estado que a pessoa se encontra ou ele é um espaço? Fala, Jana. Você fica falando pro Fabinho aí, depois eu vou escutar tudo na hora da gravação. Não é um espaço geográfico, tenho certeza. Não pode ser. A Anne que tá doida pra responder, ó. Chegou agora, ela já tá doida pra responder. Nossa. Tô me inteirando ainda. Deixa a Anne, na hora que ela tiver mais as outras aulas. O céu é um espaço ou ele é um estado? Vamos continuar caminhando um pouco, né? Estado. Estado. É um estado e não um espaço geográfico. Vamos lá, Também então. acho. Vocês que estão dizendo, hein? Mas assim, ó, esta questão é uma questão, é aquela que vocês adoram, é uma questão disputada. A igreja ainda, ela não bateu o martelo. Entretanto, cada um pode ter sua opinião, né? Disputar a opinião, né? Só que aos que disseram que o céu é um estado, esta não é a opinião de Santo Tomás. Para Santo Tomás, o céu é um espaço geográfico. Ô, Vi, se ele desce a mansão dos mortos, se ele vai até os infernos, tem que ser um espaço, né? Um lugar, não sei. Vamos pensar. Jesus, como eu falei para vocês, Jesus sobe aos céus de corpo e alma. De corpo. Nossa Senhora foi assunta aos céus de corpo e alma. Se o céu não for um espaço geográfico, onde estaria o corpo de Jesus e de Nossa Senhora?
E onde estará os nossos corpos no dia do juízo final? Quando nossos corpos forem ressuscitados. Então eu quero saber onde está esse espaço. Vamos tentar. Eu podia ter perguntado. A Santa Faustina, ela escreveu a visão do céu e a visão do inferno. Tantos santos escreveram, eles podiam ter falado, então, melhorzinho, assim, bem te entender, né? Por que eles não falaram? Onde que estava, né, Janaína? Ai, gente. Só falaram o que viram, mas por que já não contou os detalhes? Ó, Ô, Anderson, quero saber isso aí quando eu tiver uns 100 anos, eu quero saber, viu? Você quer saber agora? Não, agora não. Assim, gostaria de ter o conhecimento de onde está, Guilherme. Não vem colocando flores no meu caixão, não. Ele quer ter o conhecimento beatífico já, não é isso daí? Tá querendo. Né? Então. O céu. São Paulo vai nos dizer que ele quer falar sobre o céu, que é o lugar onde os olhos nenhum viram, os ouvidos não ouviram e o coração não sentiu. O céu consiste, então, na visão beatífica. O céu, o que é a visão beatífica? É ver Deus face a face. Isso é a visão beatífica. É ver Deus face a face. E no céu será saciado a nossa dupla sede. Talvez nós não saibamos por estas palavras, nós apenas sentimos. Mas nós, enquanto homens, temos duas sedes, que é próprio nossa de ser humano. E no céu será saciado esta dupla sede. A nossa sede intelectual e a nossa sede volitiva. Intelectual é a busca da verdade. Nós estamos a todo momento buscando a verdade. Seja ela a verdade nossa, a verdade para nós mesmos, a verdade que é Deus, a verdade do outro, a verdade de tal coisa, a verdade de outra coisa, a verdade de um livro, a verdade de um filme, mas o que ele quis dizer na verdade, nós estamos buscando sempre a verdade. E no céu será saciado a nossa sede intelectual, a busca da verdade. Porque nós veremos Deus face a face e Ele é a verdade. Todas as outras verdades serão pequenas, porque Deus é a verdade. E no céu será saciado a nossa a nossa busca intelectiva e a nossa busca volitiva. No quesito de vontade. A nossa vontade, que busca a todo momento pelo bem, que é o amor. Nós buscamos o bem a todo momento. Aquilo que é bem. Ter um celular é um bem para mim? Eu quero. Estudar é um bem para mim? Quero. Ter um relacionamento é um bem para mim? Quero. Então, no céu será saciado esta vontade, porque Deus é o sumo bem. E a nossa vontade, que busca o bem a todo momento, no céu ela será saciada. Intelectualmente e volitivamente. Tudo bem? Agora, o céu é um estado ou é um espaço? Então, assim, é uma questão disputada. Quem diz que, na teologia, quem diz que o céu é um estado, é porque
na primeira ressurreição, nós sabemos que nós teremos duas ressurreições, né? A ressurreição da alma e a ressurreição dos corpos. E a ressurreição da alma é aquilo que nós chamamos de ressurreição intermediária. Assim que morrermos, céu, ressurreição da alma. Inferno, a prisão dela. Assim que morrermos, nossa alma ressuscitará. Ressurreição da alma. Então, quem diz que o céu é um estado, os teólogos que sustentam esta visão, é porque a alma se encontra em Deus. E a alma não é física. A alma não é físico. Então, está em Deus. É um estado. Agora, os que dizem que o céu é um espaço é porque já contam com a ressurreição dos corpos. Mas isso, como eu falei para vocês, é uma questão disputada. Hoje, o que nós podemos dizer quanto a isso? Nós podemos dizer que o céu é Deus. O céu é Deus. Nós estaremos em Deus. Vocês têm o YouCat, aquele catecismo jovem. Ele tem uma definição de céu que é extraordinária. É fantástica. O YouCat vai falar que o céu é o lugar onde se realiza a vontade de Deus sem impedimento. O céu é o lugar onde a vontade de Deus acontece sem impedimento algum. Este é o céu. O céu é Deus. Mas ainda nós poderemos, já que a igreja não bateu o martelo, fazer construções teológicas e discutir por muitos e muito tempo ainda se o céu é um lugar, é um estado ou ele é um espaço. São Tomás vai dizer que o céu é um espaço geográfico. Certo? E eu, humildemente, curvo-me à visão de Santo Tomás. Claro, né? Mas tá bom. Então, assim, ó, como eu falei, nosso curso ele é baseado na Sagrada Escritura, no Catecismo da Igreja Católica atual, no Catecismo de Trento e em Santo Tomás. E Santo Tomás vai dizer que, de certa forma, o céu deve ser um lugar onde está o corpo de Jesus, de Maria, e onde estará o nosso corpo ressuscitado. Tudo bem? Então, vamos lá. A ascensão, então, continuando, né? A ascensão, a subida de Jesus aos céus, ela é o encerramento de um ciclo. A ascensão, ela é o encerramento de um ciclo. Que ciclo é esse? A ascensão é o encerramento do ciclo das aparições do ressuscitado. Lembra? Jesus ressuscita no terceiro dia e ele aparece. Ele vai aparecendo ao longo da Sagrada Escritura. Aos apóstolos, às mulheres, ele vai aparecendo. Então, a ascensão é o encerramento deste ciclo das aparições. A ascensão de Nosso Senhor é a passagem. A ascensão é a passagem da fase de Jesus ressuscitado para o Jesus sentado à direita de Deus Pai. Na teologia a gente enxerga desta forma.
A ascensão é a passagem de Jesus ressuscitado para Jesus sentado à direita de Deus Pai. Ele encerra o ciclo das aparições do ressuscitado. Tudo bem? Então, assim, ó, para nós entendermos melhor um ponto. No credo, quando o que a gente está estudando, o credo, referente a Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós enxergamos aqui passado, presente e futuro. Onde? Passado, a anunciação, o ministério de Jesus, a pregação, a sua paixão, morte e a ressurreição. Isso é passado. Por quê? Se nós fizermos uma leitura não teológica, mas uma leitura bem gramatical, Jesus encarnou-se, Jesus pregou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, tudo no passado. O verbo está no passado. Presente. Jesus está sentado. Jesus está sentado à direita é presente. Tempo presente. E o futuro? De onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então, este artigo que nós estamos estudando, está sentado à direita, é o presente de Jesus. Está no presente. Neste exato momento que nós estamos estudando, é o presente. E no presente, Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Jesus já se encarnou, Jesus já pregou o Evangelho, Jesus já morreu, já ressuscitou e agora ele está sentado à direita de Deus Pai. E o futuro, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. E isso não aconteceu ainda. Mas eu ouvi só uma dúvida, assim. Mas é julgar os vivos. Tipo, tá vivo ainda, né? E os mortos. Não, Calma que eu é a mesma dúvida da Jane que você tá tendo, Gui. Como assim, Vinícius? Jesus vai julgar os vivos e os mortos de novo, né? Mas a gente já não vai ser julgado na hora da nossa morte, mas depois de ser julgado de novo? Sim. Mas nós vamos entender isso daí. Então, Gui, guarda um pouquinho a tua dúvida, só um pouquinho para nossa aula que vem. A nossa aula que vem eu estou preparando com muito carinho para vocês, a nossa aula que vem. Eu quero chacoalhar o bambuzal na aula que vem. Vamos calmantes antes. Venha todo mundo preparado que a coisa vai ser feia. Na aula que vem... Pode desistir de tudo já? Ô, Ju, é melhor ser ignorante a ignorância, né, Ju? Vamos voltar na ignorância. Ai, como eu preferia morrer na ignorância. E ter a misericórdia de Deus. E ele fala assim, você conhecia o Vinícius? Não. Gente, a aula que vem, eu gosto tanto do tema da escatologia. E, olha, vocês sabem, toda vez que eu abro a boca para falar, seja no grupo das equipes, eu adoro essa parte. De fazer porque Jesus nos receberá. E, nossa, a aula que vem é só sobre isso. Então, é muito bacana. Mas, então, ó, passado é tudo aquilo que nós já vimos.
No presente, Jesus então está sentado à direita de Deus Pai. E o futuro será de onde ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Certo? Então, assim, ó, agora vamos continuar problematizando. Os apóstolos, no trecho da Sagrada Escritura que a gente leu, os apóstolos viram ou não viram Jesus subir aos céus? Na Sagrada Escritura vai dizer que os apóstolos viram Jesus subir aos céus. Mas o céu é lá em cima? Ali fala, ele subiu no céu. Se os apóstolos viram, o céu é lá em cima? Não. Mas alguns não... O Gui está colocando depois das nuvens, né? É a nuvem, Gui, nós vamos tratar ela agora. Da simbologia da nuvem, da teologia. Mas ele subiu. Mas só subiu. Para onde? Para o céu. Mas o céu é lá em cima. Mas o céu não é um estado? Mas o céu não é um espaço? Deus quis manifestar a sua grandeza para que as pessoas entendessem. Agora nós vamos ver o simbolismo da nuvem, que fala que Jesus subiu e foi coberto pelas nuvens. A questão de ser coberto pelas nuvens, né, encoberto por elas, é uma epifania. O que é epifania? Uma manifestação de Deus. O Catecismo de Trento vai dizer que no simbolismo da nuvem, que é uma epifania, uma manifestação, para que as pessoas entendam que Cristo tomou o seu lugar em Deus. Agora, aconteceu igualzinho está escrito. A nuvem, aqui, nós não podemos tomar a nuvem num sentido físico, num sentido material, mas como um mistério, uma manifestação, a epifania, uma manifestação de Deus. Deus quis que as pessoas entendessem que Jesus tomou o seu lugar nos céus, que Jesus voltou para os céus, quanto homem e quanto Deus, Jesus tomou o seu lugar nos céus. Voltou para os céus. Agora, nós não podemos tomar ao pé da letra. Que eles ficaram olhando, né? Jesus subir e ser encoberto pelas nuvens. Isso é simbolismo. É o simbolismo da nuvem. Aqui é uma manifestação de Deus. O que nós devemos crer, então? Que Jesus subiu aos céus. Foi para um mundo diferente do nosso. Um mundo espiritual. Esta é a teologia acerca da ascensão de nosso Senhor. Alguma dúvida? Eu sei que ela é meia difícil. Um pouquinho difícil, essa parte. Alguma dúvida? Todas as possíveis?
Qual a dúvida, Jana? Ai, gente, já não tô entendendo. Ele subiu, mas não foi com a nuvem, foi uma simbologia. Eu já não tô entendendo mais nada. Eu vou virar testemunha de Jeová ao pé da letra. Ele subiu numa nuvem, tá escrito, eu li. Ó. A nuvem. Se a gente lê a Sagrada Escritura, a gente vai ver que em vários momentos tem a simbologia da nuvem. No batismo de Jesus, a voz veio de uma nuvem. Este é o meu filho amado. Então, a nuvem aqui é uma manifestação de Deus. Os apóstolos viram Jesus subir? Os apóstolos viram aquilo que Deus quis. Deus se manifestou aos apóstolos, mostrou aos apóstolos que Jesus subiu aos céus, que Jesus tomou o seu lugar no céu. Foi isso que Deus quis manifestar aos apóstolos. Antes de nós ficarmos quebrando a cabeça, né? Mas simbologia, mas isso, o que nós devemos crer é que Jesus tomou o seu lugar nos céus, subiu aos céus. A busca da verdade, não, Vinícius, mas eu quero saber de fato o que aconteceu, a busca da verdade, só no céu. Lembra? No céu será saciado a nossa dupla sede. A nossa busca intelectual, a verdade das coisas. E a nossa busca volitiva, a nossa vontade, o amor. Tudo bem? Eu espero que quando o ano que vem tiver ano que vem todos nós participarmos da missa da Ascensão do Senhor, nós lembremos destas coisas. Aí parem a homilia do padre e pergunta: padre, mas os apóstolos viram Jesus subir para os céus? Mas a nuvem não é simbólica, padre? É a teologia da igreja. Então vamos lá, continuando. Estamos chegando no final. Os outros artigos do credo referentes à segunda pessoa da Santíssima Trindade, a encarnação, o ministério da pregação, a morte de Jesus, sua paixão, nos revelam a grande humildade de nosso Senhor. Como nos diz a carta aos Filipenses, Jesus aniquilou-se a si mesmo e fez-se igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então nos mostra a grande humildade de Jesus. Ele aniquilou-se. Ele não deixa de ser Deus, mas ele assume uma natureza que não era dele. Certo? Agora, na ressurreição e na ascensão, são expressões da glória suprema e divina majestade de Deus. Se nos outros artigos nos revelavam um Jesus humilde, na ressurreição e na ascensão nos mostram a grandeza de Deus, a gloriosa majestade de Deus, o divino poder de Deus. Certo? Uma pergunta. Por que Jesus sobe aos céus? Por que ele não permaneceu conosco? Cadê a nossa aspirante à filosofia tomista, Vivian? Porque é São Tomás que responde.
Por que Jesus sobe aos céus? Tem que pesquisar, Vi. A Vivian, ela lê as coisas e ela não quer partilhar com a gente. É isso mesmo, ela esconde o ouro, viu, Vinícius? Fica bravo aí. Não pode, não. Ela esconde. Ó, Jesus sobe aos céus por conta de 7 motivos. Já jogaram só, né? A cara da Jana é engraçada. A Jana, eu quero ver a Jana passar limpa, a Maria Elisa copiar depois. Ouvi, Jesus sobe aos céus ouvi. por 7 motivos. Oi. Eu tô até aqui Ela tá te ouvindo, ela tá na aula, tá escutando aqui, ó. Só tô passando uma Isso mesmo. Vai escrevendo aí, que a Jana tá demorando, hein? Nada, tá em dia. Pra escrever. Tá em dia. Ah, Vixe, a Maria tô super Elisa em dia. espera. Sim. Então, ó. 7 motivos. O primeiro, dar ao seu corpo, ao corpo de Jesus, dar ao seu corpo uma morada gloriosa. Primeiro é dar ao seu corpo uma morada gloriosa. O segundo, para diligenciar, para cuidar da nossa glorificação. O segundo, ele sobe aos céus para cuidar da nossa glorificação. Terceiro, para mostrar que o seu reino não é deste mundo. O quarto, para elevar ao céu o nosso pensamento. Calma que eu vou explicar, tá? Um a um. É bem tranquilo de entender, mas eu vou explicar. O quinto, para enviar-nos o Espírito Santo. O sexto, para ser o nosso advogado. E o sétimo e último, para preparar-nos um lugar. Estes são... Entre o terceiro e o quarto travou. Ô, Vinícius. Não, o sétimo Oi. também não. Repete o quarto e o sétimo, que travou o vídeo. O terceiro é para mostrar que o seu reino não é deste mundo. O quarto, elevar o nosso pensamento ao céu. O quinto, enviar-nos o Espírito Santo. O sexto, para ser o nosso advogado. E o sétimo é para nos preparar um lugar. Certo, Lu? Então vamos lá. O primeiro motivo que Jesus sobe aos céus, para dar ao corpo uma morada gloriosa. Jesus, lembra que eu falei na aula passada que desde o seu nascimento, Jesus ele é dotado dos 4 tributos do corpo glorioso. Mas o milagre em Jesus não é os atributos do corpo glorioso. O milagre é suprimir os 4 atributos. Ele não mostra. Ele mostra em alguns momentos, mas a gente não vê o Jesus luminoso andando por aí brilhando. Certo? Então, assim, ó, depois da ressurreição, ele mostra de fato os atributos do corpo glorioso. Então, desde a ressurreição, dotado de glória imortal,
O Catecismo de Trento vai falar que já não convinha mais para Jesus esta obscura morada na terra, mas antes a elevada e esplendorosa mansão dos céus. Então Jesus, dotado de glória imortal, já não convinha mais ficar nesta obscura morada da terra, mas sim as mansões do céu. É o primeiro motivo. Todo mundo entendeu o primeiro motivo? Segundo, para cuidar, diligenciar da nossa glorificação. Jesus não sobe ao céu somente para assumir o seu trono, que é um direito dele, mas para cuidar de tudo o que diz respeito à nossa glorificação. A glorificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso corpo. Sobe aos céus para cuidar disso. Tudo bem? Terceiro, para mostrar que o seu reino não é deste mundo. Os reinos deste mundo são governados por grandes pessoas, só que são governados segundo a carne. E Jesus, então, sobe aos céus para mostrar, diferente daquilo que os judeus esperavam, que Jesus iria restaurar a glória de Israel aqui na terra. Não. O reino de Jesus não é este mundo. Este mundo passa. O reino de Jesus é o céu. É a vida eterna. Então ele sobe aos céus para mostrar que o seu reino não é aqui. Tudo bem? Quarto, para elevar aos céus o nosso pensamento. Pela ascensão, então, nós cremos que Jesus sobe aos céus. E com isso, nós continuaríamos a seguir Jesus, a pensar em Jesus. Este ponto, né, ele nos mostra que enquanto estamos aqui na Terra, nós somos hóspedes. Somos peregrinos à procura da verdadeira pátria. Então, o nosso pensamento não estaria aqui. Jesus sobe aos céus para que o nosso pensamento siga ele, para que nós pensemos em Jesus. E já que Jesus não está mais aqui, o nosso pensamento segue Jesus até os céus. Nosso pensamento pensa nos céus. O nosso pensamento segue Jesus até os céus. Aqui nós somos passageiros. E no céu é a nossa morada eterna. Por isso nós devemos almejar as coisas do alto. Por isso ele sobe aos céus. É o quarto motivo. Para elevar o nosso pensamento. Quinto, para enviar-nos o Espírito Santo. A turma da renovação carismática adora, né, essa parte, mas vamos chegar ainda nela. Eu nem vou entrar muito aqui, porque tem um artigo só do Espírito Santo no credo. Isso, a turma da renovação fica doida, né? Ai, gente. Porque tá lá, né? Lá no Evangelho de João, né? Jesus vai dizer: para vós convém que eu me vá. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus vai aos céus, sobe aos céus para enviar o Espírito Santo.
Se ele não subisse, ele não mandaria o Espírito. Tudo bem? Sexto lugar, sexto motivo, para ser o nosso advogado. Aqui eu gostaria, claro, na prova eu vou pedir os 7 motivos que Jesus subiu aos céus. Mas eu gostaria que para a próxima aula vocês frisassem bem o sexto motivo de Jesus ter subido aos céus, para ser o nosso advogado. Não esqueçam desse motivo, porque na aula que vem nós vamos falar de 3 ministérios de Jesus. Um deles é o advogado. Certo? Então, Jesus é o nosso advogado. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, vai dizer que Cristo se apresenta agora ante a face de Deus em nosso favor. Então, ele é o nosso advogado. Os 3 ministérios assim de Jesus, né? Cristo Redentor, nós já vimos. Cristo Advogado, nós estamos vendo agora. E Cristo Juiz. Ele é advogado e é juiz. Mas nós veremos isso na próxima aula. Jesus que julga os vivos e os mortos. Nós veremos a justiça de Deus. E o 7º lugar, para nos preparar um lugar. Lembra? Na minha casa há muitas moradas. E ele sobe aos céus para nos preparar uma. Para nos preparar uma morada. Tudo bem? Estes são os 7 motivos que Jesus sobe aos céus. Alguma dúvida em algum? Alguém não entendeu algum deles? Beleza, então. Na prova pode ser que eu pergunte os 7, né? Elenque os 7 motivos que Jesus subiu aos céus, ou eu peça alguma explicação de algum dos motivos. Explique o 4º motivo. Qual é o 4º motivo e explique. Então, talvez possa ser que seja assim. Então, assim, ó. Com a ascensão de Jesus, o mérito da nossa fé cresce de forma exponencial. Com a ascensão, o mérito da nossa fé cresce muito. Por quê? Porque a fé, ela se refere a coisas que são inacessíveis à nossa vista. Elas ficam inacessíveis também, em alguns momentos, à nossa razão e inteligência. Então, Jesus sobe aos céus, fica fora da nossa vista. E como diz o apóstolo João, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, com a ascensão de Jesus, faz crescer dentro de nós a fé. Nós não vimos Jesus. Nós não caminhamos com Jesus como os apóstolos. Nós não comemos com Jesus como os apóstolos. Mas bem-aventurados os que não viram, mas creram. A nossa fé será muito maior. Tudo bem? E com isso, com esta parte da fé que cresce em nós, porque nós não vimos,
porque nós não conseguimos entender com a nossa mente humana Jesus subir aos céus, que é um simbolismo, uma manifestação, uma epifania de Deus, mas nós cremos que Jesus tomou o seu lugar. E lá, como no presente, ele está sentado à direita de Deus Pai. Com isso, eu encerro a nossa aula, os pontos que eu tinha que apresentar para vocês sobre a teologia deste 6º artigo. Alguma dúvida? Algum comentário? Essa aula foi curta, hein? Tô me preparando para a próxima. Ô, Anny, você tem que voltar, hein, Anny, nos próximos aulas. Vai fugir, não, hein? Eu vou voltar, preciso entender isso melhor. Anny, vai. Preciso me inteirar mais. Depois eu vou passar para ela o resto, pra ela lembrar. Mas eu já tô ansiosa para a próxima aula. Vai ser crítica, né? A próxima aula vai ser um fenômeno. Ó, eu mandei um vídeo hoje pro Vi. Eu acho que não deu tempo de você ver, né, Vi? Mas eu vou mandar para vocês, um aperitivo para a próxima aula, para vir assim, com o coração um pouco mais preparado. Não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas é trash. Olha, depois da nossa morte, quando fecharmos os nossos olhos para esta terra, é céu, é purgatório ou inferno? Meu Deus. Aí Jesus virá julgar, né? No julgamento, no justo julgamento de Jesus como juiz, será lavrado a sentença. Então, assim, muito bacana a próxima aula. Apesar que ela também é curta, a próxima aula, mas é um tema que eu gosto muito. Sobre a ascensão, alguma dúvida sobre este 6º artigo? Olha, nós conseguimos terminar um artigo numa aula só, hein? A gente não estava conseguindo fazer isso. Sempre eu tinha que quebrar o artigo no meio e continuar na próxima aula. Esse eu consegui. Terminei este artigo. Alguma dúvida, algum comentário? A aula